Welcome everyone. Welcome back to the show. It's your host. Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos de volta ao programa. Eu sou seu anfitrião, Danny Haifong. Estou aqui com o Coronel Lawrence Wilkerson, ex-chefe de gabinete de Colin Powell e coronel aposentado do Exército, e Patrick Henningsen, jornalista independente e analista geopolítico do 20th Century Wire. Senhores, muito obrigado por estarem comigo hoje. É ótimo estar aqui com você, Danny. Certo, então vamos começar. Eu sei que vocês dois provavelmente ouviram o discurso de guerra de Donald Trump nas últimas 24 horas, no qual ele declarou que haverá pelo menos de 2 a 4 semanas adicionais de combates. Os mercados estão enlouquecendo neste momento. Uma das coisas mais marcantes que achei muito surpreendente, ou talvez nada surpreendente, embora possa ter sido um choque para a máquina de guerra dos Estados Unidos, foi que, enquanto Donald Trump dizia que os mísseis do Irã estavam acabados, que sua marinha estava destruída, que seu exército estava terminado, o Irã, na verdade, lançou um dos seus maiores ataques com mísseis contra Israel e em toda a região do Golfo durante a noite, exatamente quando o discurso de Trump estava prestes a acontecer e depois dele. Então aqui está um relatório da Fox News no momento em que seu discurso estava para começar. Atacado pelo Irã. A Suprema Corte. Israel está sendo atacado pelo Irã. Sirenes estão soando em Tel Aviv enquanto uma barragem de mísseis atinge o país. Vamos chamar Jonathan Hunt para mais informações. Jonathan. Kayleigh, Israel em geral e Tel Aviv em particular estiveram sob bombardeio quase constante ao longo de todo o dia de hoje. Um dos bombardeios mais intensos, na verdade, desde os primeiros dias desta guerra. Há cerca de 1 hora, tivemos uma sequência de sirenes que durou 1 hora e vimos interceptores sendo lançados desta área. Então aqui estão apenas alguns dos resultados disso. So, and here's just some of the results of that. In Bnei Brak, there was a major Em Bnei Brak, houve um grande desastre de esgoto causado por esses ataques com mísseis. Talvez eu possa começar com você, Patrick. Quais são as suas impressões? Mais tarde posso reproduzir a parte principal do discurso, o anúncio dele sobre quanto tempo essa guerra ainda duraria a partir de agora. Mas no fim das contas, quais são as suas impressões não apenas sobre o discurso de Donald Trump, mas também sobre como o Irã reagiu e se comportou antes, durante e depois? Estou sem palavras neste momento. Isso muda de posição a cada dia, às vezes a cada hora. Faz apenas alguns dias que tivemos aquela tão falada proposta de paz de 15 pontos, ou seja lá o que for, um ultimato, e isso simplesmente desapareceu do ciclo de notícias. Depois veio outro anúncio. Quando se toma o controle das redes nacionais para o presidente fazer algum tipo de pronunciamento importante, espera-se que ao fazer isso, ele tenha algo de substancial para compartilhar com o povo americano, algum tipo de anúncio ou declaração de política relevante. Mas ele não disse nada que já não tivéssemos ouvido centenas de vezes antes, do mesmo jeito indeciso de sempre. Este foi o Donald Trump mais incoerente até agora. O presidente dos Estados Unidos, seus discursos estão ficando cada vez mais incoerentes. É muito difícil acompanhar sua linha de raciocínio, se é que existe alguma. Isso me lembra daquela cena de Apocalypse Now, em que o personagem de Martin Sheen está conversando com o coronel Kurtz, e Kurtz pergunta a ele, "O que você acha dos meus métodos?" E Sheen olha para ele e responde, "Não vejo método algum, senhor." É mais ou menos essa sensação que tenho com Donald Trump, completamente perdido na selva, em seu próprio tipo de mundo delirante. E sabe, se quisermos destrinchar as mentiras nisso, Danny, poderíamos voltar. A lembrança que ele tem da história é realmente impressionante. Ele diz que os Estados Unidos estiveram na Guerra do Vietnã por 19 anos. Acho que anotei 19 anos, 5 meses e 29 dias. E sabe de uma coisa? Eu pensei, de onde você tirou esse número?
Aí pensei, espera um minuto. Stephen Miller, ou quem quer que esteja escrevendo esse discurso, então eu deveria simplesmente ir à Wikipédia, porque provavelmente é de lá que eles tiram esses números. Se não me engano, o envolvimento oficial dos Etozuais ou as operações de combate no Vietnã começaram depois do incidente do Golfo de Tonkin, que acredito ter sido em 1964. As hostilidades terminaram com os Acordos de Paris em 29 de março de 1973. Então, na verdade, não foram 19 anos, presidente Trump. Pela minha estimativa, foram 8 anos, 7 meses e 22 dias. Mas, novamente, não sou qualificado o suficiente para escrever discursos para o presidente dos Estados Unidos. Então, o que eu saberia? E eu poderia continuar. A outra fonte foi a Wikipédia. Basicamente, todas essas informações foram tiradas da Wikipédia. Então, o ponto do presidente era: ei, parem de reclamar dessa guerra. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a da Coreia e a do Vietnã duraram muito mais. Esta só tem 32 dias. Então, ele está praticamente repreendendo o público americano de uma forma muito grosseira e estranha. É meio que uma piada, na verdade, neste ponto. Quero dizer, nem vale a pena uma resposta, o discurso que ele fez. E também ele disse que sabe a mesma coisa, as justificativas para a guerra. E serei breve, ok? E passarei a palavra ao coronel Wilkerson. Mas ele disse que o Irã é o principal patrocinador estatal do terrorismo. Isso é uma completa mentira. É tirado diretamente do memorando de pontos de discussão do lobby israelense, repetido ad nauseam por todos os políticos e veículos de mídia dos Estados Unidos. Simplesmente não é verdade. Ele disse que o Irã era responsável pelos soldados americanos mortos no atentado ao quartel dos fuzileiros navais em Beirute, em 1983, presumivelmente assumindo que o Hezbollah havia feito isso. Mas o Hezbollah não se organizou formalmente, nem publicou um manifesto até 1985. O contexto é importante. Israel estava ocupando o sul do Líbano, e os Estados Unidos estavam ocupando o Líbano militarmente. Naquela época, destroyers navais americanos estavam bombardeando alvos dentro do Líbano. Portanto, eram facções de resistência libanesas, qualquer que fosse o nome que se lhes desse. E o outro caso eram as bombas caseiras, nas estradas do Iraque. O Irã massacrando nossos soldados. Não, eram facções da resistência iraquiana. Vale lembrar que parte da resistência xiita foi armada e treinada pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, certo? Então não eram iranianos. E os Estados Unidos invadiram e ocuparam o Iraque ilegalmente, sob uma justificativa falsa de armas de destruição em massa. E depois ele tem a própria fraude das ADM, dizendo que o Irã era uma ameaça iminente, há poucas semanas de ter uma arma nuclear. Outra fraude de ADM. Então, cada parte do argumento de Trump sobre por que o Irã é maligno, de que eles são o principal patrocinador estatal do terrorismo, não, os Estados Unidos é que são o principal patrocinador estatal. Arábia Saudita, Catar, esses são os principais. Israel, esses são os principais patrocinadores estatais do terrorismo no planeta, não o Irã. O Irã estava lutando contra os nossos terroristas. Foi Qassem Soleimani quem estava lutando contra os nossos terroristas. O Hezbollah estava lutando contra terroristas que nós armamos, apoiamos e financiamos na Síria e no Iraque. Certo, isso é um fato. Então, as mentiras sobre as quais os Estados Unidos sustentam suas narrativas imperiais são simplesmente impressionantes. E pouquíssimas pessoas, especialmente na nossa mídia, o New York Times disse: esses são os principais pontos do discurso de Trump. Eles praticamente não refutaram nenhuma das mentiras que o presidente disse. Então aí está a nossa mídia tradicional. De que adianta tudo isso, afinal? Sim, ótimos pontos, Patrick. Acho que é uma excelente base. E Coronel Wilkerson, sabe? Parece que quando Donald Trump falou ontem à noite, ele basicamente tirou conclusões que, na prática, o Irã desafiou. Mesmo antes disso, o presidente Erdogan havia divulgado uma carta apenas expondo os fatos, muitos dos quais você, Patrick, e outros já discutiram neste programa em relação às causas profundas desta guerra. Mas ainda assim, o Irã respondeu de forma contundente.
não parece militarmente derrotado de forma alguma, apesar de os Estados Unidos e Israel, especialmente os Estados Unidos e Donald Trump, estarem dizendo que isso vai acabar em 2 a 4 semanas. Qual é a sua reação ao discurso e à realidade no campo de batalha? E se há um abismo entre essas duas coisas? Sem trocadilhos, imagino. There's a gulf between those two things. No pun intended, I guess. Actually, I had the speech summed up for me. Na verdade, me fizeram um resumo do discurso e foi um resumo bem breve. Não precisava ser longo. Por volta das 3h34 da manhã de hoje, não assisti, não quis assistir, não suportaria. Então decidi procurar algum porta-voz iraniano que pudesse estar respondendo ao discurso, seja quase simultaneamente, ou me dando uma visão mais ampla. E eis que, para minha surpresa, o que encontrei. Ao lado de Sergei Lavrov e Wang Yi, na China, provavelmente o melhor diplomata do mundo neste momento. Sob a pressão dos acontecimentos, pode-se dizer que ele teve de ser, mas eu acho que ele é Araghchi, Abbas Araghchi, falando longamente na Al Jazeera English. Uma boa escolha, aliás, Al Jazeera English, embora ele tenha decidido falar em Farsi. Even though he decided to speak in Farsi. And therefore the translation slowed things down a bit. E, portanto, a tradução desacelerou um pouco as coisas, mas me fez ouvir com um pouco mais de atenção. Ouvi um homem destruir Donald Trump, destruir Steve Witkoff, destruir Jared Kushner, destruir Bibi Netanyahu. Não com bombas, nem com balas ou baionetas, nada disso. Ele os destruiu com palavras, palavras que soavam verdadeiras, palavras firmes, palavras que descreviam o que estava acontecendo naquele momento. Palavras que diziam que Witkoff não havia conversado com um único iraniano, ponto final. Agora volte e olhe para aquela reunião de gabinete em que Witkoff, em sua bajulação, tenta impressionar Donald Trump o máximo possível, contando-lhe sobre todas as coisas que fizeram e que não resultaram em nada. Bem, não resultaram em nada basicamente porque ele não conversou com um único e solitário iraniano. Ele conversou com paquistaneses, conversou com omanitas e outros que ofereciam seus bons ofícios, talvez um intermediário de 3º ou 4º nível. Ele nunca falou com nenhum iraniano, e Araghchi simplesmente o desmascarou completamente nisso. E, claro, consequentemente, também Trump. Depois, a segunda coisa que ele fez foi expressar qual era a posição do Irã e insinuar que eles haviam transmitido isso, seja por telefone, por carta, por e-mail, o que fosse, apenas ao mencioná-lo nos conselhos de governo. Qualquer que tenha sido o método, eles haviam apresentado suas condições para o fim desta guerra. E elas são diretas, muito lógicas, muito compreensíveis, especialmente considerando o que Patrick acabou de dizer sobre nossa culpa em tudo isso. E são claras. Basicamente, o que dizem é que o pequeno verme conhecido como Israel e seu papai grandão precisam parar. Ponto. Eles têm que parar. E talvez haja outras coisas, como até mesmo reparações e outras medidas que precisam decorrer disso, mas eles têm que parar. Eles foram muito além do plano de 5 pontos que os chineses e os paquistaneses apresentaram há alguns dias. Mas ele está muito firme quanto a isso, e acho que está sendo direto. Ele está agindo como diplomata, está sendo honesto e está dizendo ao mundo. E a Donald Trump, se Donald Trump quiser ouvir o que duvido, exatamente como o Irã vê essa situação. E eles não vão parar até que o último iraniano esteja morto ou que essas condições sejam atendidas. Toma essa, Donald Trump. Take that, Donald Trump. Yeah, now, and Patrick, I'll just pull up the shape of Sim, e Patrick, vou apenas mostrar o panorama de tudo o que aconteceu em torno desse discurso em termos de alvos militares do Irã. Os ataques ocorreram em várias ondas. Claro, tivemos os mísseis disparados contra Israel, os data centers da Qatar e da Amazon no Bahrein, que o Irã afirma terem sido destruídos, e mais de 150 mísseis e foguetes lançados pelo Hezbollah. E então quero a sua reação a isso, Patrick. Eis o que os Estados Unidos estão fazendo em resposta a esse discurso. Donald Trump está se vangloriando do bombardeio de uma ponte importante que estava prestes a ser concluída, chamada Ponte B1. Aqui está ele se gabando disso. A maior ponte do Irã desaba, nunca mais será usada. É hora de o Irã fazer um acordo antes que seja tarde demais. Então aí está o contraste, Patrick.
Reaja ao que você considera importante nesses desdobramentos. What you find important about this development, these developments. And if Patrick doesn't mind for just one second. Patrick não se importa nem por um segundo, porque você mencionou o Bahrein. Deixe-me apontar outra coisa que incrimina Rubio e Hegseth. Eles deviam ser levados à força até a guilhotina. 2.000 pessoas, a maioria marinheiros, acabaram de chegar a Norfolk. Eles tinham uma sacola na mão, o que quer que conseguissem jogar dentro, quaisquer objetos de valor, apenas uma sacolinha. Agora estão sob a responsabilidade da Marinha em Norfolk. Sabe quem está cuidando dessas pessoas? Os cidadãos de Norfolk, Hampton Roads, Chesapeake. Ninguém os avisou. E eles foram para o Bahrein depois daquele ataque devastador à instalação principal, a refinaria. Chegaram ao Bahrein e lhes disseram: coloquem tudo o que puderem em uma sacola. Esta é a maior sacola que vocês podem levar. E saiam daqui, porque vamos colocá-los em um avião. Vamos tirá-los daqui. É assim que fazemos uma evacuação. Aposto que isso está acontecendo em toda a região. Sim, Patricia. Step in. Qual era a sua pergunta antes, Danny Haiphong? Oh, just I want to know your reaction to Eu só quero a sua reação a esse contraste. Você tem Donald Trump se vangloriando pela destruição de uma importante ponte iraniana nas últimas 24 horas, especialmente depois daquele discurso. Acredito que isso tenha acontecido. E em seguida, a lista do Irã com o que ainda está sendo alvo, apesar das alegações de que o Irã está acabado. claims that Iran is finished. Bem, do lado iraniano, atacar Israel, outro bombardeio atingindo Israel. Quero dizer, isso basicamente mostra o quão ridículas são as alegações do presidente. Mas o que é mais revelador é o fato de que o Irã cronometraram aquele bombardeio de mísseis exatamente para o final do discurso nacional de Trump. O que foi, de certa forma, uma maneira dos iranianos mostrarem o quão sofisticados são em sua capacidade de provocar os Estados Unidos e o Ocidente. Não apenas nas redes sociais, mas também no campo de batalha. Então eles estão fazendo uma declaração real ali. E acho que isso foi devastador para as pessoas em Israel. De novo, onde está Benjamin Netanyahu durante todos esses bombardeios? Ele parece estar ausente na maior parte do tempo. Sabe, onde exatamente ele está? Qual é a verdadeira situação política em Israel? Então, sobre a ponte, quero dizer, esse tipo de ponte suspensa é a única do seu tipo na Ásia, acredito, ou pelo menos uma das maiores obras de engenharia desse tipo em toda a Ásia. E o que os Estados Unidos fazem? Simplesmente a destroem. Não é uma ponte militar, é uma ponte civil. Provavelmente vai causar muitas interrupções para as pessoas que precisam atravessar. Há um motivo pelo qual construíram uma ponte sobre esse tipo de terreno, obviamente, como em qualquer outro lugar do mundo. Mas é justamente esse tipo de atitude petulante e essa espécie de arrogância, não sei, algo meio perverso, eu diria, por parte do presidente e desta administração, de simplesmente quererem arruinar a sociedade iraniana. Eles disseram isso. Disseram isso abertamente. Disseram, sabe, vamos fazer este país se tornar incapaz de funcionar como um país. E estão justificando isso, afirmando que é sustentado pelas mesmas mentiras que mencionei no início, que o Irã é o principal patrocinador estatal do terrorismo no mundo. Logo, esse ataque se enquadra no contexto geral da guerra global ao terror, com o Irã sendo o pior antagonista dessa história. Quero dizer, é assim que eles apresentam, é assim que justificam. Qualquer um que confronte ou resista a Israel na região é rotulado de terrorista. E estou dizendo agora, esse é o maior problema do sistema internacional hoje. Esse rótulo tem sido abusado. Isso tem sido usado e abusado. É uma definição arbitrária, praticamente sem sentido neste ponto, ou pelo menos deveria ser. Mas está sendo usada para justificar alguns dos piores crimes de guerra da era moderna. Está sendo usada para justificar limpeza étnica, não apenas em Gaza, mas também agora no sul do Líbano. Aldeias inteiras foram arrasadas. Cidades foram apagadas do mapa nesta semana no sul do Líbano, e Israel está abertamente pedindo limpeza étnica forçada sob ameaça de morte.
É exatamente o mesmo tipo de acordo que ofereceram aos palestinos em Gaza. Mas é justificado porque afirmam que esses são alvos terroristas no sul do Líbano, alegando que o Hezbollah é uma organização terrorista. Bem, pode ser politicamente classificado como uma organização terrorista por Israel, e o lobby pode pressionar os Estados Unidos a fazer o mesmo, incluí-la na lista de organizações terroristas, pressionar o governo britânico, o que eles fazem, e pressionar a União Europeia, o que eles já fizeram. Mas o Hezbollah, o IRGC, o Hamas, não são organizações terroristas expedicionárias, de forma alguma. Nada parecido com a Al-Qaeda ou o ISIS, que de alguma forma acabam com armas e equipamentos dos Estados-Unidos. No caso da Síria, financiados diretamente pelos nossos próprios governos. Nada disso. Nada disso. Mas isso está sendo usado para justificar os crimes mais horrendos contra a humanidade. E está sendo usado para justificar o início, ou pelo menos eu diria que já estamos bem avançados, de uma terceira guerra mundial. Se isso continuar nesse ritmo no Golfo Pérsico, tudo baseado nesse rótulo de terrorismo. Sou muito pragmático. Gosto de ir direto à fonte. Gosto de procurar um mecanismo, pelo menos quando se trata de relações internacionais, porque é isso que sustenta todas essas políticas extremamente destrutivas. E eu acrescentaria, Pete Hegseth tweetou, não sei se você tem esse aí à mão, Danny, mas ele disse, de volta à Idade da Pedra. Nosso autoproclamado secretário da guerra, que foi cerimoniosamente expulso da Guarda Nacional de DC, tem uma ficha e um currículo impressionante, certamente para qualquer cognite. Mas, de forma, aqui estamos nós. Todos os nossos senadores votaram para confirmá-lo nesse cargo, o que eu não consigo imaginar por que fariam. Não consigo imaginar qual lobby em Washington instruiu nossos senadores a confirmar Pete Hegseth como secretário de defesa. Então vamos apenas lembrar o Pete de que, quando Ciro o Grande, no cilindro de Ciro, a primeira declaração de direitos humanos, isso foi em 600 a.C. Então onde estava a Europa? Em 600 a.C. Acho que a Europa vivia em cavernas, coletando e fazendo outras coisas para tentar sobreviver. Basicamente, era isso que a Europa fazia em 600 a.C. Então, sabe, palestrar os iranianos sobre questões civilizacionais, vindo do Pete Hegseth, de todas as pessoas ou dos Estados Unidos, ponto final, isso não vai dissuadir os iranianos. Deixe-me te dizer, aquela ponte, estou te dizendo agora, se não for neste ano, se não for em 5 anos, aquela ponte será reconstruída. E todo o resto dentro do Irã será reconstruído. Eles acabaram de bombardear as fabricantes farmacêuticas nas últimas 24 horas dentro do Irã. Por que estão fazendo isso? Por causa das siderúrgicas iranianas. O Irã vai conseguir aço. Adivinha quem vai fornecer aço para os iranianos agora? A China, o Paquistão. Eles vão conseguir o aço deles, mas os Estados Unidos e Israel querem destruir todas as suas indústrias domésticas de substituição de importações e de evasão de sanções. É por isso, estão tentando puni-los por ousarem ter uma indústria nacional e por colocarem substitutos de importação em prática para contornar as sanções dos Estados. Então não existem mais alvos militares, por assim dizer. Agora, é tudo apenas indústria civil e punição. A última coisa que direi, e acho que provavelmente já disse isso antes, é que tenho certeza de que o Larry pode ou não ter recomendado esses livros em seu programa para os alunos, mas as grandes obras acadêmicas sobre sanções, com teoria dos jogos muito simples, incluindo o excelente livro The Sanctions Paradox, de Daniel Drezner, mapeiam cada estudo de caso de situações em que você ameaça o outro lado. Quando há uma ameaça física ao outro lado, a conformidade é zero. Seu alvo não atenderá às suas exigências se houver uma ameaça implícita, ou mesmo a crença de que mais ameaças ou força física possam surgir no futuro. Zero de conformidade. Você não vai conseguir um acordo. Não dá para bombardear o caminho até um acordo. Não sou eu quem está dizendo isso.
Se eu tivesse aconselhando o presidente, eu simplesmente olharia as pesquisas, a literatura acadêmica e perguntaria em que isso é diferente de outras centenas de casos nos últimos 60 anos. Não é. Isso é da natureza humana. É para isso que o campo das relações internacionais existe. Para que se possa prever como os estados vão se comportar em determinadas situações e aconselhar de acordo. Essa é toda a razão de isso existir. E isso se perdeu entre as pessoas na Casa Branca agora. Ou talvez não. Talvez elas sejam apenas sádicas. Eu não sei. Acho que você pode estar esbarrando em alguma verdade aí. Yeah. Yeah. Coronel Ferguson, quero lhe dar os parabéns. Mas antes disso, só quero destacar em relação ao ponto do Patrick sobre o Pete Hegseth, o que é tão impressionante. Toda a administração de Trump é composta por bajuladores. Eles apenas repetem o que ele diz. Qualquer coisa que ele faça, qualquer coisa que ele diga, eles simplesmente seguem e repetem. Porque Donald Trump, naquele discurso, disse exatamente o que Pete Hegseth decidiu tuitar logo em seguida. Aqui está. Muito em breve, vamos atacá-los com extrema força nas próximas 2 ou 3 semanas. Vamos levá-los de volta à Idade da Pedra, onde pensem, para sempre. Então, de volta à Idade da Pedra é onde eles pertencem, Coronel Wilkerson. Mas o problema com isso, e em relação ao ponto do Patrick, quero ouvir sua reação, é que The Economist está informando que o Irã agora está ganhando quase o dobro com as vendas de petróleo por dia do que ganhava antes de as bombas dos Estados Unidos e de Israel começarem a cair no final de fevereiro, em 28 de fevereiro. Pode estar sendo castigado no campo de batalha, mas está vencendo a guerra energética. Desculpe, só um segundo. Preciso me livrar disso. Ok, aqui está. Aqui está a citação de The Economist. E claro, é The Economist. Eu não teria tanta certeza de que está sendo castigado. O Irã está realmente sendo atingido no campo de batalha, mas o ponto permanece. Há fontes tradicionais admitindo que o Irã vai ter receita para se reconstruir. O problema parece estar do lado dos Estados Unidos, onde muito está sendo perdido e drenado, tanto economicamente quanto militarmente. Coronel Wilkerson, qual é a sua reação a isso? Bem, pode-se dizer que estamos aprofundando nossa incapacidade de encerrar esse conflito, porque uma das coisas que o ministro das Relações Exteriores, Archie, disse foi reparações. Vocês terão que pagar por toda a destruição que causaram, especialmente aqueles alvos que não são militares, que são crimes de guerra. Terão que pagar para reconstruí-los. Agora, não estou dizendo nem por um momento que este país faria isso, mas estou dizendo que vocês estão tornando muito, muito difícil encerrar esse conflito em termos que talvez não sejam tão drásticos. E vamos falar sobre isso por um momento. Aqui está um presidente que diz que obtemos todo o nosso próprio petróleo, não pelo Estreito de Hormuz, mas de outros lugares, ou seja, principalmente da Bacia do Permiano e de outras regiões semelhantes em nosso próprio país. Tenho uma novidade para ele. Isso não teve muito efeito sobre o preço do Brent ou do West Texas Intermediate. E eu suspeito que também não tenha muito efeito sobre os preços de outras commodities que saem do Estreito de Hormuz, coisas que o mundo só agora, em muitos lugares, está começando a conhecer, como hélio, ureia e outros materiais críticos. Você estava dizendo que o Estreito de Hormuz não é crítico para os Estados Unidos. Você está completamente enganado, Donald Trump. Porque o que estamos discutindo é a desestabilização da economia global a ponto de estarmos quase agora, por definição, 2 trimestres seguidos em recessão. Você está falando em provocar uma depressão, e não apenas uma depressão aqui ou ali, mas uma depressão global. É disso que você está falando, Donald Trump. Agora, eu não acho que ele se importe nem um pouco, o que é mais um motivo pelo qual eu detesto completamente esse homem. Ele não tem nenhuma característica positiva ou redentora. E ele é o Darth Vader. E para aqueles que não se lembram do Darth Vader ou nunca viram os filmes, bem, Darth Vader era o vilão, o Lord Sith na série Star Wars.
É isso que o Pete Hegseth é. Sem a natureza redentora de ter sido um cavaleiro Jedi e, portanto, de se redimir no final, por assim dizer, Pete Hegseth é exatamente esse tipo de pessoa, sem qualquer qualidade redentora. Estamos observando, e aqui está a segunda coisa que direi sobre a condição que acabei de descrever como potencialidade. Eu vi o segundo conjunto de alvos regionais que os iranianos estão analisando. Eu sei do que eles estão falando. Eu sei onde eles estão falando em atacar. Eu sei, pelo primeiro conjunto de alvos que atingiram, do que são capazes. Eu conheço a devastação. Eu conheço a precisão. E eu conheço a cuidadosa seleção de alvos que foram atingidos para garantir que nós e as potências regionais entendêssemos que o Irã estava fazendo todo o possível para atingir os Estados Unidos da América. E em alguns casos, como na base aérea Príncipe Sultão, as pessoas que apoiam essas instalações para os Estados Unidos. Este segundo conjunto não tem tais restrições, e não tenho dúvida alguma de que eles podem atingi-los, e atingi-los com a mesma precisão e devastação incríveis do primeiro conjunto. Do que estou falando? Estou falando de Ras Tanura, na Arábia Saudita, com uma capacidade de produção de 550 mil barris por dia. Estou falando da outra instalação, a montante dela, que produz 7% de todo o petróleo leve, doce e de alta qualidade do mundo, já que a Líbia está meio fora de cena para muitos propósitos. Estamos falando de 7% do fornecimento global vindo de um único lugar. Tudo o que seria necessário é um ataque como o que fizeram no Bahrein, talvez mais 1 ou 2 mísseis, e aquilo estaria fora de operação. Estou falando do oleoduto que os sauditas construíram para tentar eliminar a necessidade do Estreito de Hormuz. Embora isso não funcione muito bem, especialmente agora com os Houthis em guerra com eles há tanto tempo, que vai em direção à região de Jidá e ao Mar Vermelho. Eles vão eliminar isso. Estou falando de todos os alvos na região que se encaixam no que acabei de dizer. Recessão global, depressão. Eles vão atingi-los. Esse é o segundo nível deles. Então, se avançarmos mais nisso, Donald Trump, você vai incendiar o mundo economicamente e transformar os Estados Unidos em um pária, como Israel é agora. E essa é uma posição da qual pode levar uma geração, se é que algum dia, para se recuperar. É isso que você está preparando, senhor presidente. That's what you're setting up, Mr. President. Sim, e Patrick, sobre esse ponto levantado pelo coronel Wilkerson, eu só quero destacar o que a Arábia Saudita está tentando fazer para contornar as restrições que o Irã impôs ao Estreito de Hormuz, sua afirmação de controle. Aqui vemos a Arábia Saudita tentando agora enviar seu petróleo pelo Mar Vermelho, pelo Estreito de Bab el-Mandab. Ela tem feito isso porque o Iêmen ainda não o fechou, mas o Iêmen já declarou que o fará. Caso essa guerra continue e siga se intensificando, economistas no Ocidente observam que isso pode se tornar um dos piores desastres da história da produção e distribuição moderna de energia. Dani, vou apenas acrescentar que a capacidade do que eles estão fazendo é cerca de 1/4 do que normalmente passaria pelo estreito. Então, mesmo isso já é um retrocesso econômico. Sim, com certeza. Então, Patrick, o que você acha? Quais são suas reações a isso? Desculpe, espera um segundo. A coisa interessante sobre aquele oleoduto leste-oeste, o Petroline lá em Yanbu, aquele porto, aquela instalação no Mar Vermelho, como o Larry apontou corretamente, ele está operando apenas com uma fração da capacidade de entrega que normalmente teria. No momento, ele pode transportar cerca de 1,5 milhão de barris por dia, algo assim em plena capacidade com base no que está atualmente preparado para fazer. Mas a escassez no mercado global é de cerca de 8 milhões de barris que não estão passando pelo Estreito de Hormuz como normalmente passariam. E o fato é que muitos dos Houthis já atacaram aquele porto. Então, quero dizer, eles já provaram isso. Sim, assim como o Irã, acredito. Mais cedo, né? Mas continue.
Continue, yeah. Sim, anos atrás, então alguns anos. O que os Houthis, ou como os americanos os chamam, Ansar Allah. As capacidades deles hoje são muito melhores do que eram há 2 ou 3 anos. Então, esse é um alvo aberto. Já foi provado que pode ser destruído. Por que a Arábia Saudita iria querer investir dinheiro na modernização daquela instalação portuária para usá-la nesse grande desvio, digamos assim, se ela pode ser desativada literalmente em um dia por drones ou mísseis? E isso também é algo, Dani, que o Irã poderia atacar. Então, além de todos os importantes nós de energia que o Larry mencionou, há também os militares. Sabe, o Irã tem sido eu diria que não tem sido nada agressivo com as posições militares dos Estados Unidos na região. E eu acho que eles fizeram isso um pouco por deferência à Arábia Saudita, na esperança de apelar para o lado melhor da Arábia Saudita, o lado mais razoável em tudo isso. Então há isso, além das duas, uma principal e uma secundária, bases militares dos Estados dentro do chamado território israelense, certo? E muita gente não sabe disso. Os Estados realmente abriram uma base militar permanente dentro de Israel. Acho que foi inaugurada em 2017 ou por volta dessa época, se não me engano. Mas não é dessa que estou falando. O que também transformaria essa situação geopoliticamente seria se o Irã decidisse, e ele tem alcance para isso, atacar Djibouti. E eles também poderiam, se quisessem, tornar a vida muito desconfortável para os Emirados Árabes Unidos, os os britânicos e os israelenses que atualmente tentam manter o controle de Socotra, que é uma área muito importante. Eles estão logo ao largo do Golfo de Aden, praticamente de frente para o Estreito de Bab el-Mandeb. É uma área de importância estratégica enorme. Acontece que é a 8ª maravilha do mundo do ponto de vista da beleza natural, mas vamos transformá-la em um porta-aviões. E foi exatamente isso que aconteceu. Essa terra foi tomada do Iêmen e transformada, na prática, em uma base militar. Isso pode facilmente ser colocado em risco. E isso seria algo enorme para o Ansar Allah se o conflito realmente se desenrolasse dessa forma. Eles procurariam maximizar seus ganhos estratégicos como resultado disso. Portanto, há muitos outros alvos militares dos Estados Unidos na região. E tudo isso torna muito mais difícil realizar qualquer grande operação militar no Golfo. E eu não me importaria de ouvir a opinião do Coronel Wilkerson sobre isso. Mas do que se tratavam todos esses anúncios? O envio da 8ª CIFA Divisão Aerotransportada, dos destacamentos dos fuzileiros navais dos Estados Unidos e de todas essas tropas supostamente a caminho do Oriente Médio. Foi apenas uma manobra de distração? Estou apenas analisando isso do ponto de vista logístico, coronel, e pensando, como diabos é possível montar uma operação desse tipo na região? Onde ela seria montada com esse número de tropas? Porque são necessárias áreas de preparação, locais para lançar operações, posições de recuo, linhas logísticas e de suprimento. Simplesmente não consigo ver onde eles teriam isso. Então fico me perguntando, qual era realmente o propósito desses anúncios? Tenho que imaginar que provavelmente foi principalmente o Hegseth. Pode ter sido um pouco o Kane, porque, como eu disse uma vez ao Colin Powell, nós realmente nunca queremos ter um oficial da Força Aérea como presidente do Estado-Maior Conjunto. Ele concordou comigo. E há uma razão para isso, porque eles não entendem de guerra terrestre. Mas eu também preciso entender e espero que há pessoas ao redor do Kane, e especialmente no Estado-Maior Conjunto, que entendem dessas coisas. Então eu tenho que analisar a maior parte disso, especialmente porque verifiquei com o meu, em Naha, o meu destacado em Naha, Okinawa. Eles nem sequer tinham recebido uma ordem de alerta na época em que Hegseth e outros estavam anunciando que estavam em movimento. Eles ainda não tinham recebido uma ordem de alerta. Conferi com a outra MEU. Acredito que estava no sul da Califórnia, em Pendleton ou em algum lugar por ali. Eles foram alertados, mas ainda nem tinham um navio. Acho que era o Tripoli, que ainda não tinha aparecido.
De qualquer forma, ficou bem claro para nós, em sua maioria veteranos militares observando isso ao redor do mundo, que estávamos vendo coisas que não eram verdadeiras. Estávamos mobilizando forças que nem sabiam que estavam sendo mobilizadas. E em um caso, estávamos mobilizando uma plataforma de desembarque que nem sequer estava flutuando. Então ficamos preocupados com isso. Começamos a verificar as fontes de costume, porque sempre que a 800 é alertada, os repórteres geralmente ficam sabendo. Pizzas são compradas, as pessoas começam a arrumar as malas e tudo mais. Eles observaram Bragg bem de perto. Nada estava acontecendo. Então essa foi a primeira coisa. Nós não entendíamos o que estava acontecendo. Estávamos fingindo? Sabe, FINGNDO? Estávamos enganando? Era isso que estávamos fazendo? Ou as pessoas no topo simplesmente não sabiam o que estavam fazendo? Estúpido. Concluímos que provavelmente era um pouco dos dois, a simulação do lado militar e a falta de noção do outro lado. E Hegseth entregando coisas ao Trump, como Trump recebe coisas de todos os bajuladores ao seu redor. Sabe, quer algumas tarifas? Ah, eu te digo quais são as boas tarifas para fazer. Faz essas. Isso é o Bannon, claro. Então, na segunda fase, vimos algum movimento real de forças, incluindo plataformas. E então começamos a notar coisas como esta. Certo, aquele porta-aviões tem F-35s a bordo. Os F-35s não são permitidos nesse porta-aviões, exceto para voar em modo de catapulta. E esse porta-aviões não pode lançá-los dessa forma. O que está acontecendo aqui? Por que temos aeronaves incompatíveis com a superfície plana de lançamento, com essas aeronaves a bordo? Eles estão apenas transportando-as para algum lugar. Vão colocá-las em um dos LHAs dos fuzileiros navais ou algo assim. Aqueles que têm a plataforma e o convés capazes de suportar a pressão descendente quando fazem uma decolagem VSTOL. Todas essas coisas estão se juntando e nos dizendo que, primeiro, Hegseth é totalmente incompetente e Kane pode estar no mesmo barco que ele. Eles não estão ouvindo outras pessoas que talvez estejam tentando fazer o que aqueles marinheiros do Ford tentaram fazer. 2 vezes já. Confirmamos isso. Eles tentaram sabotar o Ford com um sistema de esgoto primeiro. Isso não funcionou, então começaram incêndios no Ford. E agora o Ford, é claro, está fora de combate. Está voltando para Norfolk para uma manutenção que deve durar 2, talvez 3 anos. Em resumo, não sabemos o que eles estão fazendo. E não temos ideia do motivo pelo qual as pessoas que poderiam executar algo como a Delta, a SEAL Team 6 e assim por diante, os Rangers, o batalhão de Washington, foram alertadas, mas não mobilizadas. Eles vão tentar apreender isso. Houve algumas pessoas que quase me convenceram de que eles realmente estavam fazendo todas essas manobras de forças convencionais para poder encobrir uma operação muito cuidadosa, ao estilo da Venezuela, com a Delta na liderança indo atrás do urânio. Então começamos a analisar o peso do urânio e o que eles precisariam para transportá-lo para fora de lá. Em resumo, estamos intrigados, para dizer o mínimo. Não sabemos o que estão fazendo e isso parece muito estranho. Para estar parte de se concentrar em Carg ou em qualquer uma que outras ilhas. Por exemplo, ninguém falou sobre isso, mas a maior instalação de movimentação e avanço na região, usada nas 2 guerras do Iraque, ficava no Kuwait. Pois bem, o Irã a atingiu. Os prédios estavam em chamas. Então ainda é uma área de avanço para os Estados Unidos na região. Era a única que tínhamos. Temos uma para o Bright Star no Egito, mas fica realmente muito longe. E estamos falando de Ospreys, que neste ambiente tem um alcance operacional de provavelmente cerca de 350 a 400 milhas. É tudo muito estranho, extremamente estranho. Parece muita fanfarronice sem as forças operacionais para sustentá-la. É isso que parece. Bem, Patrick, alguma resposta a isso? Quero dizer, nesse momento temos um grande desastre em nossas mãos. O petróleo, depois desse discurso, subiu. Dólares por barril. Os preços estão subindo, preços recordes para carne moída,
e possíveis escassezes de plásticos para a água. Plastics for Dan- water. Danny, when we Amazon. Dani, quando fizemos aquela simulação sobre Pequim, de que te falei há alguns meses, chegou a $200 antes de terminarmos. before we were through. Yeah, and, many, observers, Sim, e muitos observadores, economistas, estão dizendo que se chegar a esse ponto, isso significará uma recessão econômica, e os aumentos de preços que estamos vendo, e a turbulência econômica, serão muito maiores do que o que está sendo experimentado agora. Então, Patrick, alguma reação ao que o coronel Wilkerson disse em meio a esse desastre? Porque acho que isso está sendo um pouco minimizado, até mesmo por aqueles que não apoiam essa guerra, talvez até por eles. Porque estão olhando mais, eu tenho falado sobre isso, para os lucros obtidos pelas empresas americanas de GNL, etc. Isso pode estar mascarando uma crise que está se formando. Não sei se você concorda com isso. A crisis that's bubbling. I don't know if you agree with that. First, I'll just quickly address the political dimension. Antes de tudo, vou abordar rapidamente a dimensão política e, em seguida, brevemente a dimensão econômica. Estou no Arizona neste momento, que é um estado roxo, e estive no Texas na semana passada. Saí para fazer algumas entrevistas de rua e uma reportagem para uma agência de notícias do Reino Unido, a UK Column, colhendo as impressões das pessoas nas ruas. Agora, o Texas é o centro do complexo militar industrial dos Estados Unidos. Quero dizer, é o maior estado militar, tem o maior número de veteranos e provavelmente o maior número de militares da ativa vivendo dentro dos limites desse estado imenso. Então saí e conversei com muitos veteranos também. Estive na região metropolitana de Austin, Red Rock, Georgetown, e é uma área bastante mista. Red Rock, Georgetown, and it's mixed. But you know, a lot of Vietnam veterans. Mas sabe, muitos veteranos do Vietnã com quem conversei, alguns deles diante das câmeras, aliás, absolutamente não apoiam este presidente nem o que ele está fazendo com esta guerra, de forma alguma. E eles absolutamente desprezavam Pete Hegseth. E não era apenas um ou dois, nem apenas veteranos mais velhos do Vietnã. Também havia veteranos mais jovens, seja ex-militares da ativa ou pessoas na faixa dos 20 e poucos ou 30 e poucos anos. Um homem da Virgínia Ocidental, veterano da Marinha dos Estados Unidos, me contou que um grande amigo dele é dessas regiões que o exército tira alguns de seus melhores combatentes, o que eles chamam de Hillbilly Country, estava pronto para entrar nos Navy SEALs. Ele disse que esse cara era um verdadeiro exemplo físico, absolutamente 100% com o perfil dos SEALs. E basicamente, quando esta guerra começou, há cerca de 4 semanas, ele desistiu. Ele disse, eu não vou entrar nessa organização. Então eu não sei como vai acabar sendo a carreira dessa pessoa, se vai ser uma carreira militar ou não, mas basicamente foi algo que o desmotivou. Essa ideia de que toda a base está de alguma forma apoiando Pete Hegseth e Donald Trump nessa espécie de guerra sem rumo é falsa. Há muita resistência. Há muita gente na comunidade de veteranos e também na ativa, só para acrescentar um pouco mais de evidência ao que o Larry estava dizendo sobre o Gerald Ford, ou ao que você também mencionou, Danny, sobre o incidente com o Gerald Ford. Então, esse é o primeiro ponto, politicamente falando, a dimensão política. Há muita dissidência nas fileiras. O MAGA está se fragmentando, e quanto mais isso se prolonga, é basicamente mais um prego no caixão para as próximas eleições de meio de mandato. E isso é um fato. Eles deram aos democratas uma ótima plataforma de campanha com essa guerra de agressão não declarada. Então esse é o lado político. No lado econômico, além de tudo que já foi dito, o fato é o seguinte: o Estreito de Hormuz nunca mais voltará ao antigo status quo. Seja qual for a ordem mundial que costumava reger como as coisas funcionavam naquela parte do mundo, isso não vai mais acontecer. E outra coisa que as pessoas não percebem, o que é bem míope, e talvez isso seja profundo demais para a mente maga, talvez eu esteja indo fundo demais aqui, mas por que Jeff Bezos, Mark Zuckerberg e o Google estariam construindo esses enormes centros de dados no Oriente Médio?
the cost of air conditioning. Porque veja bem, o custo do ar-condicionado sozinho, posso te dizer, porque estão fazendo a mesma coisa no Arizona, é muito caro de manter por causa do calor. Por que estão fazendo isso? Por quê? Porque é lá que está a energia. É lá que está a energia necessária para fornecer a base de energia para aquelas indústrias de alto consumo, como a IA e os enormes e espalhados centros de dados. É por isso que o Irã tem como alvo aquelas instalações de nuvem da Amazon no Bahrein recentemente, assim como nos Emirados Árabes Unidos e em outros lugares. É lá que está a energia. Então essa ideia de que o Trump está dizendo algo como não precisamos nos preocupar com o petróleo do Oriente Médio, temos mais petróleo, simplesmente não é verdade. Posso te dizer isso. Mais petróleo do que qualquer um já viu antes? Não, isso não é verdade. É um mercado global. O preço do petróleo é global. As indústrias de alta intensidade energética estavam baseadas lá, mas não vão mais estar. Esta é uma nova ordem no Golfo Pérsico. O business as usual não vai continuar. Eles pensaram em tudo isso porque isso é transformador. Existem tantos aspectos diferentes disso, economicamente, que são muito difíceis de calcular e prever, até entrarmos nos ciclos de causa e efeito. E estamos entrando neles agora. Provavelmente não veremos os efeitos secundários de muitas dessas coisas por 6 a 12 meses. Então, não se trata apenas do mercado de ações e do preço do petróleo. Há uma série de outras coisas a considerar aqui. Além disso, isso vai ter que mudar. Os estados do Golfo, que não aderirem à normalização das relações com o Irã e depois não reconsiderarem sua posição em relação a Israel e aos Estados Unidos. Vou te dizer agora, e eu já estive no Golfo, já trabalhei no Golfo, já viajei pelo Golfo e pelo Oriente Médio. Esses regimes não vão durar muito tempo, porque não haverá lugar para eles. Eles não podem travar guerras. Essas monarquias familiares e tribais que governam esses países, quero dizer, a Arábia Saudita é um país que leva o nome de uma família. Tudo isso é muito frágil. Toda a existência deles ali é completamente precária e totalmente dependente de coisas como usinas de dessalinização, importação de mão de obra escrava da Índia, Bangladesh, Sri Lanka e Filipinas, além de trazer classes gerenciais da Europa. Eles são totalmente sustentados por corporações internacionais europeias e pelas pessoas que trabalham para essas corporações. Eles não conseguem existir por conta própria. Não podem ter a economia moderna que o Golfo vem promovendo para o mundo. Venha, traga seu investimento estrangeiro direto para nós. Eles estão tentando construir capitais financeiras para olhar além do futuro do petróleo, tornando-se uma espécie de centro financeiro no estilo de Singapura, voltado ao comércio. Tudo isso não vai mais acontecer. Bem, a menos que ainda haja alguma chance, mas eles vão ter que fazer parceria com o Irã. There's a chance it could, but they're going to have to partner with Iran. They're going to have to have normalization relations with Iran. Eles vão ter que normalizar as relações com o Irã. Caso contrário, não terão futuro. Estão literalmente a um incidente ou a um míssil de distância de um golpe. Os Estados Unidos, ouça, a última coisa que vou dizer, não tem nenhum apreço por esses monarcas do Golfo. E Israel também não. Eles podem removê-los num estalar de dedos. Poderiam organizar um golpe militar em qualquer um desses países assim. E pronto, eles estariam fora. Iriam para Paris, Londres, Los Angeles, ou seja, lá onde acabassem. Então os Estados Unidos e Israel administrariam uma ditadura militar. É isso que aconteceria. Então o que estou dizendo é que eles realmente não têm um futuro ali. Poderiam ter, mas a janela de oportunidade para tomarem uma decisão sobre isso está se fechando rapidamente, na minha opinião. Eu sei que você tem outro compromisso, então quero lhe dar a palavra final. Danny, você estava falando, não estávamos conversando antes de entrar no ar, sobre os mapas que mostram como os estados do Golfo mudaram suas prioridades agora. Eles estão atravessando a Síria e subindo. Estão eliminando completamente Israel. Nenhum oleoduto vai atravessar Israel. Nenhum oleoduto vai bombear para Israel.
E pelo que estou ouvindo das multinacionais que têm lutado nesse negócio entre o petróleo do Kurdistão e o petróleo do Iraque. E agora finalmente chegaram a um acordo que aparentemente Bagdá aceita. Então estão dispostos a voltar. Elas estão me dizendo a mesma coisa. Os oleodutos não vão seguir o trajeto originalmente planejado. Os oleodutos vão excluir completamente Israel. Esse é o fim de Israel. Acho que isso já está acontecendo, de qualquer forma. Como um Estado judeu, ele não vai continuar a existir. Talvez consiga existir como um Estado genuinamente democrático, com palestinos, árabes, cristãos e judeus, todos vivendo nele e sendo tratados de forma mais ou menos igual. Mas isso vai ser um caminho muito difícil para aqueles judeus mais tradicionais em Israel, que mesmo detestando Netanyahu, ainda amam o que ele está fazendo com os palestinos e querem que ele continue. E aliás, eles acham que ele não está indo rápido o suficiente. Então, como Patrick estava dizendo, toda essa região, mesmo que temporariamente, vai mudar de forma dramática, de qualquer maneira. E a longo prazo, essas pessoas vão acabar se livrando desses regimes em algum momento. Fica a dúvida sobre o que vai substituí-los. Mas, ainda assim, acho que eles vão se livrar deles. Então é uma região muito dinâmica, que vai se tornar ainda mais dinâmica com o passar do tempo e à medida que suas circunstâncias econômicas mudam. A questão, na minha opinião, é o quanto eles serão prejudicados pelo que está por vir se Trump continuar nesse caminho completamente idiota de ignorar todo o resto, porque nós somos, entre aspas, autossuficientes, fecha aspas, e os outros não são. Isso simplesmente não é verdade. Observe o mundo, especialmente de uma perspectiva econômica, e você verá que a globalização, goste-se ou não, é um fato da vida hoje. E quando você perturba essas cadeias de suprimento, perturba de forma significativa e por longos períodos de tempo, você está pedindo para ter problemas. Bem, Coronel Wilkerson, sei que o senhor tem outro compromisso em poucos minutos, então vou deixá-lo ir. Muito obrigado por participar hoje. Eu realmente aprecio. Cuide-se. Obrigado pela oportunidade. Claro. Certo, Patrick, eu queria encerrar talvez com isto. Talvez pudéssemos falar, para concluir, sobre as grandes implicações, as implicações globais, que você começou a mencionar, dessa guerra que não está indo do jeito que os Estados Unidos e Israel gostariam. Aqui está The Economist, a capa mais recente da revista The Economist. Nunca interrompa seu inimigo quando ele está cometendo um erro. Na verdade, isso é um meme popular entre os jovens no X que está sendo mostrado aqui. E essa citação tem circulado há algum tempo, nos últimos 1 ou 2 anos. Mas ainda assim, isso diz muito, porque estamos em um momento, Patrick, em que o Irã está dizendo que Omã e o Irã vão ditar os termos daqui em diante para o Estreito de Hormuz. E um desses termos, Patrick, é que esses navios agora vão acertar os pedágios e também o que estão levando para seus respectivos países em yuan chinês, RMB, o que é um grande desenvolvimento. E tudo isso, acho que está sendo ignorado pelos Estados Unidos e por Donald Trump, como simplesmente, bem, não precisamos do estreito de qualquer forma. O que, como o Coronel Wilkerson acabou de dizer, é uma tolice. Isso demonstra uma completa falta de compreensão e uma interpretação equivocada da realidade econômica deles. Então, qual é a sua reação a isso, já que está se tornando cada vez mais significativo? Nos círculos financeiros e da elite, há uma espécie de pânico sobre como uma nova ordem está surgindo. Uma que, por meio desta guerra, está, na verdade, exercendo mais controle, e não menos, sobre o desenvolvimento econômico global. Sim, acredito que essa citação, às vezes, embora eu possa estar enganado, é atribuída à Arte da Guerra, de Sun Tzu na capa. A outra era o meme de Trump sobre a arte da guerra. Se você não tem um plano, ou realmente não sabe o que está fazendo, seu inimigo também não sabe. Esse é o gênio de Donald Trump. Mas brincadeiras à parte. Então, ok, há aqui um jogo de poder do lado dos Estados Unidos.
e eles estão tentando jogar essa carta. Até que ponto terão sucesso é outra questão. Mas o jogo de poder é que, ao estrangular o fornecimento de GNL do Catar para a conversão do sul da Europa, abriu-se uma oportunidade para um aumento da oferta de GNL dos Estados Unidos para esses mercados europeus do sul que o Catar atendia. E isso seria um preço premium. Então, basicamente, seria uma espécie de Nord Stream Pipeline Parte 2. Sort of Nord Stream pipeline part 2, basically. So the US effectively would be engineering if Então, os Estados Unidos, efetivamente, se fossem bem-sucedidos, estariam praticamente criando um monopólio norte-americano sobre o fornecimento de gás natural para a Europa, exceto pelo que a Noruega envia por meio de seu gasoduto para a Polônia. Isso é significativo porque dá aos Estados Unidos uma quantidade incrível de influência, cada vez maior ao longo dos anos. É claro que a maneira mais fácil para a Europa contornar isso e se tornar mais independente seria fazer um acordo com a Rússia. Mas isso não vai acontecer, porque a Europa não está ocupada militarmente pela Rússia, está ocupada militarmente pelos Estados Unidos. No entanto, há algumas fissuras surgindo aí. Os Estados Unidos estão agora falando em retirar suas bases da Espanha, porque a Espanha lhes negou a permissão para usar essas bases no lançamento de ataques aéreos contra o Irã. Então, se for esse o caso, se eles realmente cumprirem essa ameaça, as bases dos Estados Unidos na Espanha não são triviais. Essas bases incluem a Força Aérea, o Exército e principalmente a Marinha. Na verdade, nossa pesquisa sobre o gasoduto Nord Stream mostra que uma das principais áreas de preparação para as equipes que o explodiram, equipes da OTAN, foi Rota, na Espanha. Portanto, a Espanha é, tecnicamente, uma base de operações dos Estados Unidos para atacar a Europa, se quisermos ver dessa forma em relação ao gasoduto Nord Stream. Mas enfim, essa é apenas a nossa pesquisa forense, toda baseada em fatos, extraída de documentação de fonte aberta, registros militares, declarações públicas e movimentações das Forças Armadas dos Estados Unidos, entre outros. Então, o que sabemos nós? What do we know? It's all published at 21st Century Wire anyway. Tudo isso já está publicado no 21st Century Wire, de qualquer forma. Mas a Itália também está começando a reagir contra Israel. Meloni está falando sobre a possibilidade de sanções econômicas, ou pelo menos restrições nas aquisições militares, aquelas classificações de bens com Israel. Então, há isso. Há também uma certa resistência da Itália em ser usada como base para ataques dos Estados. Assim, a matriz europeia, por assim dizer, dos Estados Unidos e da OTAN, apresenta fissuras, está se rompendo, não apenas sob a pressão da guerra na Ucrânia, mas agora também por causa disso. A atitude geral dos americanos, se você observar as declarações de Trump e de pessoas do governo, é basicamente algo como: estamos muito desapontados com a OTAN, eles não vieram em nosso auxílio. E então, we're very disappointed with NATO. They haven't come to our aid, and so why not? This is outrageous. Por que não? Isso é um absurdo. É uma guerra que os Estados Unidos começaram e estão dizendo que de alguma forma existe uma obrigação do artigo FIFA de ajudar os Estados Unidos em uma guerra de agressão não declarada. É simplesmente ridículo. Mas esse é o pensamento geral. Estão transformando a Europa em bode expiatório. Donald Trump originalmente cortejou a Europa, se você se lembra, há algumas semanas. Por que ele fez isso? Porque ele disse: venham me ajudar com o Estreito de Hormuz. Porque a pressão política estava ficando muito forte e todo o foco estava nos Estados Unidos. Então eles precisavam envolver cúmplices europeus no crime, por assim dizer, para expandir a operação e desviar o foco dos Estados. Eles queriam colocar alvos para o Irã em países europeus, como Dinamarca e Grã-Bretanha. Quem quer que seja, eles precisam enviar alguns navios da Marinha para lá para ajudar a abrir os estreitos, porque aquele petróleo não é nosso, é o petróleo da Europa. Então, por que eles não cuidam do próprio suprimento de petróleo? Nós não precisamos do petróleo, diz Trump novamente em seu discurso. Temos de sobra, na verdade, o maior do mundo. Ridículo. O que ele está tentando fazer é envolver a Europa
cooptá-la para esse desastre e também colocar alvos sobre ela. Porque ele sabe que assim que um navio europeu for atingido ou afundado, isso vai mobilizar muitas forças de direita na Europa a aderirem a esse esforço de guerra no Oriente Médio e formarem uma coalizão dos dispostos. E aqui estamos nós, entrando em uma espécie de orientação ao estilo da Guerra do Iraque agora em 2026. Então, no fim das contas, era para isso que tudo aquilo servia. É muito desonesto da parte dos Estados Unidos fazer essas acusações à Europa, falando sobre política energética com a Europa, quando os próprios Estados Unidos, por meio dessa guerra, estão tentando manipular o fornecimento de energia para o continente europeu. E não só isso. Não sei se você viu esses relatórios, Danny Haifong, sobre os Estados Unidos fazendo aproximações com a China para vender petróleo americano. E dizendo, olha, é uma pena o que aconteceu aqui no Golfo Pérsico, mas temos bastante petróleo para vender a vocês, China. Por que não compram de nós? Obviamente, provavelmente com um preço mais alto, imagino eu. Então, na cabeça deles, é aí que estão. Eles estão pensando, nós temos as maiores reservas de petróleo comprovadas ou declaradas do mundo. Eu não acho que isso seja verdade, aliás, e acredito que é do interesse de certos países não declarar o total de suas reservas, como a Rússia. Mas, de qualquer forma, a ideia é que, de alguma maneira, os Estados Unidos possam abastecer o mundo com energia ao eliminar ou assumir o controle. E existe uma corrente de pensamento. Isso faz parte da conversa na Casa Branca. Danny, parece imperialista e bombástico, mas é disso que eles estão falando. Então não acho que a China aceitaria isso nem em 1 milhão de anos, tornar-se dependente dos Ezuens em termos de energia. Mas eles vão tentar, porque acreditam que têm influência e que poderiam fazer isso dar certo. Sim, quero dizer, só de pensar nisso é um péssimo negócio. A Rússia está bem ali. E veja só, o Irã e a China estão negociando agora. O Irã está exportando seu petróleo em quantidades massivas para a China. Tenho certeza de que é um preço muito, muito amigável. Agora, Patrick, talvez possamos encerrar com a sua reação a isso, porque é uma notícia de última hora, enquanto falamos sobre petróleo e essa guerra. O preço mais importante do mundo para barris reais de petróleo acaba de disparar para $140, o mais alto desde 2008. E falando sobre os impactos disso, Patrick, a Amazon acabou de adicionar uma sobretaxa de 3% em combustível e logística por causa disso. E há relatos de que fertilizantes, plásticos e todos os tipos de itens ao longo da cadeia de suprimentos vão enfrentar aumentos massivos de preços, quanto mais isso se prolongar. O que mostra que os lucros das empresas de GNL e o que quer que Trump, Hegseth e outros estejam pensando em fazer, lucrando com essa crise, não vão acontecer em um vácuo. Os danos de tudo isso não vão afetar apenas eles. Vão causar ondas de choque em toda a economia mundial. Então, quais são suas considerações finais sobre onde estamos agora, ao entrarmos no final da 5ª semana desta guerra? Bem, quais foram as promessas de campanha de Trump? Vou baixar o preço da gasolina. Nenhuma nova guerra. Chega de guerras inúteis. Vou cuidar dos Estados Unidos em primeiro lugar. Pois bem, tivemos o oposto. Preços mais altos da gasolina e mais guerras. Guerras sem fim, na verdade. E promessas de mais guerras no futuro. E o presidente até veio a público e disse nas últimas 48 horas, ouvi isso direito, ele disse, não podemos bancar o Medicare. Não podemos bancar esses programas federais de saúde porque estamos travando guerras. Então, quantas pessoas você acha que, se essa fosse a proposta de campanha dele em 2024, teriam apoiado? Todos aqueles republicanos do Thomas Massie. Você acha que ele teria conquistado todos aqueles libertários, o pessoal do Partido Libertário, que estava organizando comícios para o Trump, chamando de, como era mesmo, Reclaim the Republic, ou algo assim? Não me lembro exatamente, mas aqueles comícios ridículos com Russell Brand e sei lá mais quem, não consigo lembrar. Whoever else, I can't remember, but all those swing votes, all those independents,
Mas todos esses votos indecisos, todos esses independentes, todos esses republicanos do Ron Paul, todos eles são eleitores de pauta única na América. Tem o voto anti-guerra e depois o econômico. Quero dizer, o que esse presidente entregou economicamente além de anúncios? Ele entrega anúncios e tweets. Mas as guerras tarifárias? Qual era o objetivo das guerras tarifárias? Era reduzir os preços? Era trazer a manufatura de volta para os Dalsma? Não, isso não vai acontecer. O único crescimento que parece existir é na bolha da IA, que continua inflando, mas pode muito bem estourar em breve, segundo muitos especialistas, e nos data centers desse cartel de empresas, como você acabou de mencionar. A Amazon tem tanto controle de mercado que consegue impor uma espécie de taxa em toda a linha. Quero dizer, é meio absurdo. Não é assim que o mercado deveria funcionar. Mas quando se tem um monopólio sobre uma grande parte do mercado, e não só isso, a Amazon transformou o próprio mercado em um jogo, basicamente forçando empresas individuais a vender e divulgar seus produtos na Amazon. E apenas na Amazon. Eles têm controle total, assim como os grandes supermercados têm controle total sobre os produtores de alimentos. Então, há essa consolidação. Se isso continuar, vai haver uma contração econômica, porque é isso que acontece com a inflação descontrolada, e isso significa que haverá uma redução nos gastos dos consumidores. Isso significa que, no fim das contas, vai haver uma crise de liquidez. Mas o capital vai acabar indo para algum lugar. E esse lugar será Howard Lutnick, Jared Kushner, os capitalistas abutres e o private equity. Eles vão administrar o desmantelamento de grandes partes da economia americana, do setor de PMEs e assim por diante. E adivinha, Dani, isso significa que o resgate está chegando. O resgate está chegando. Eventualmente, haverá uma bolha que vai estourar. Se não for a bolha da IA, será a nova bolha imobiliária que eles estão tentando inflar agora. E quando isso acontecer, adivinha para onde o Fed vai mandar todos esses bancos direcionarem todo esse dinheiro? Para o private equity. E você vai ter uma inflação nos preços das ações, porque eles eliminaram todos os ativos não rentáveis dos balanços. Então os preços das ações parecem ótimos, porque estão gerando lucro. Você tem novamente esses ciclos artificiais de expansão e recessão. Trump e sua base. Trump perdeu o cinturão da ferrugem. Ele vai perder a classe trabalhadora, vai perder os independentes, vai perder os eleitores contra a guerra. A base dele é Wall Street, o grande setor de petróleo e gás, a grande IA, o lobby de Israel. Essa é a base de Trump. É isso, não sobrou mais nada. Essa é a base dele. E quem ainda for ingênuo o bastante para continuar no trem do MAGA neste ponto, provavelmente eu não posso ajudar. E aqui está a prova do que você acabou de dizer, Patrick. De olho em um orçamento de defesa de 1,5 trilhão de dólares, Trump está propondo cortes profundos em todos os outros programas para financiar a expansão militar, preparando o terreno para uma grande batalha orçamentária nas eleições de meio de mandato. Já está parecendo bem ruim para Donald Trump e para o Partido Republicano, considerando que a guerra contra o Irã tem absolutamente zero, ou pelo menos muito pouca, popularidade. Pode-se dizer que é praticamente zero. Mas isso está afetando onde realmente importa, que é entre os independentes, e claro, entre um número massivo da oposição, o que geralmente significa que a situação tende a ficar complicada daqui para frente. Mas... Mas ei, Dani, pelo menos a Tulsi Gabbard está tendo um impacto e uma influência positivos. Ele pode ter ido embora. Podemos nem terminar antes disso. Ele pode estar em. Ela ainda está massageando os músculos anti-guerra dele nos bastidores. É disso que estamos falando. Tem uma boa dose de auto-engano aí. Tem muito auto-engano rolando nesse caso. Então vai dar tudo certo. Confie no plano. Ela está prestes a fazer isso em alguma ilha tropical, porque o boato é que Donald Trump, Tulsi Gabbard, parece que será a próxima. E por quê?
por você sabe, absolutamente nada, porque ela fez muito pouco para reagir. She's done very little to push back, Well, but the value of her resignation. I mean, if she gets O valor da renúncia dela, quero dizer, se ela for demitida, isso seria engraçado, porque ela teve a chance de realmente renunciar com honra àquele cargo quando o presidente a jogou aos leões há um ano, depois que o escritório dela divulgou uma avaliação de inteligência dizendo que o Irã não estava desenvolvendo uma bomba nuclear. E isso, ironicamente ou não, poderia ter evitado a guerra de 12 dias. E talvez não estivéssemos tendo essa conversa como estamos hoje. Tudo isso estava nas mãos de Tulsi Gabbard há um ano, e ela escolheu a carreira em vez dos princípios. Francamente, não vejo outra forma de explicar isso, mas tenho certeza de que estará nas memórias dela. Então, pelo menos isso ela tem, o livro, e tenho certeza de que vai ser interessante. And I'm sure it's going to be interesting. yeah. Well, Patrick, this was great. We're going to head out together. Bem, Patrick, isso foi ótimo. Vamos sair juntos. Quero garantir que todos saibam que tanto o seu Substack quanto o canal do YouTube 21st Century Wire estão linkados na descrição do vídeo abaixo. Todos os lugares para apoiar este canal também estão lá. Algo que você queira divulgar, Patrick, antes de irmos? Vou abrir os Super Chats. Head out of here. I'll pull up the super chats. No, I just Não, eu só. Se as pessoas puderem encontrar tempo e disposição para acessar o 20centurywire.com e o nosso canal no YouTube, com certeza, se puderem ir lá, curtir e se inscrever no nosso canal. Estamos sendo fortemente limitados nessa plataforma, muito limitados no YouTube. Então precisamos de ajuda real. Precisamos que as pessoas entrem, assistam aos nossos vídeos, assistam ao Sunday Wire, curtam, se inscrevam no nosso canal do YouTube. Se fariam memorminhas haritsopi. This. YouTube channel. That would make a world of difference. Yeah. Yeah, definitely. Definitely do that. Sim, com certeza. Façam isso, pessoal, porque o Patrick faz um ótimo trabalho independente. Apertem o botão de curtir antes de sair. Eu volto amanhã. E claro, todos os links para apoiar este canal e o do Patrick estão na descrição do vídeo. Vejo vocês amanhã às 3 ao horário do leste. Eu aviso o que estiver acontecendo. Certo? Tchau, obrigado.